como a gente havia prometido, com o doutor Luiz Garcia. Doutor Luiz Garcia, que é médico oftalmologista. Digo melhor, especialista em neurovisão. Rapaz, eu falando em oftalmologia, mas vamos aqui. O doutor Luiz Garcia, ou doutor Luiz Aldi, que é diretor da UNS Medic, especialista em neurovisão. Ele é neuro e neurociência e mestrando em neurooftalmologia. O doutor Luiz Garcia, ele vai falar sobre um assunto, ao nosso convite, um assunto importante. A turma que está se preparando para vestibulares, concursos, especialmente o Enem. Quem se prepara e estuda. A gente sabe que gera um estresse. Tem gente que já tanto gera um estresse como gera problemas de saúde, mas a pessoa está na busca de passar, está na busca de conquistar um ambiente profissional, está na busca de passar para fazer o seu curso em nível superior. Mas o que é que acontece? Tem um efeito. E que efeito é esse? O estresse. Aí a grande questão é o efeito do estresse em estudantes que se preparam para o Enem. Como é que pode se prevenir? Como é que pode melhorar essa situação? Doutor Luiz Garcia vai falar com a gente. Doutor Luiz Aldi, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez de podermos estar aqui trazendo informações dentro da neurociência e trazer aí coisas que a população, muitas vezes no interior, está ausente dessas informações e podendo melhorar aí a vida dessas pessoas que estão se matando aí para concurso, para o Enem, para outros concursos mais, né? E a gente poder trazer essas informações e podendo melhorar a saúde neurológica como também física dessas pessoas, né? Muito bem. Eu quero agradecer a você que está no Facebook, a você que está no YouTube. Olha, compartilhe o link do YouTube, compartilhe o link do Facebook, a você que está no rádio, a você que está no canal 182 e a você que está no Instagram. O pessoal já está entrando aí no Instagram do Dr. Luiz Garcia, do Dr. Luiz Aldi. Olha, o pessoal que está aí no Instagram do Dr. Luiz Aldi, eu vou também saber quem é que está com a gente já, vou acompanhar, viu, pessoal? Lá no caso é Limovisio, Tá na Limovisio. Ao pessoal que está na página da Limovisio, né? Limovisio. Então, pronto, eu vou aqui na página da Limovisio através do Instagram. Já tem um pessoal participando e vamos acompanhando que eu vou já saber quem é que está com a gente, viu? Mas olha, meu querido Dr. Luiz Aldi, para que as pessoas possam entender, porque o Dr. Luiz Aldi é muito conhecido, porque ele tem ajudado pessoas a voltar a enxergar. Hoje ajuda pessoas através das cirurgias de catarata, através de pterígio da UNS Medic. Tem a Limovisio, Óticas Garcês, que tem feito um trabalho importante aqui no Vale do Jaguaribe. Mas ele tem também outras formações. Eu já anunciei, mas eu queria que o senhor pudesse explicar, para que as pessoas pudessem entender o assunto que a gente vai falar e entender por que é que tem aqui, um cérebro. Um cérebro. Nós vamos falar sobre neurologia, não é isso? Doutor Luiz Garcia. Né? Neurociência hoje. Richard, é o seguinte, hoje nós vamos trazer um tema voltado para essas pessoas que estão aí se preparando para o Enem. Do nossos consultórios tem sido uma procura muito grande de jovens que vêm reclamando que não está conseguindo memorizar, não está conseguindo ler mais por muito tempo. E isso tem sido uma rotina muito grande para esses jovens, enquanto na realidade eles vêm achando que aquilo que eles estão sentindo é em virtude de uma deficiência visual, enquanto na realidade eles estão passando aí por um desequilíbrio hormonal, né? E levado pelo estresse, e isso vem causando essas fadigas visuais, problema de esquecimentos, né? E a gente está aqui hoje para trazer informações, mostrar alguns fatores de risco que essas pessoas estão correndo e poder aí, de alguma forma, ajudá-los e dar orientações para que eles possam aí memorizar e ter um ganho maior nas suas provas, agora já no final do ano, né? E como é que isso realmente pode acontecer? O porquê que esse alto índice de estresse acontece? E como doutor Luiz, que pode realmente, digamos assim, amenizar, melhorar? Por quê? Os alunos estão estudando, eles têm uma meta. Isso. A meta dele é passar no vestibular, passar no concurso, passar no Enem. Isso. E o que é que acontece? Quando essa meta, eles estão totalmente focados, eles sabem que muitas vezes é o crescimento profissional. Né? Isso, é a cobrança dele mesmo. Aí ele diz, não, mas se eu não vou parar de estudar, eu tenho que continuar estudando. Então, o que fazer? Como alinhar essa situação?
Pois é, Richard. Eu vou trazer aqui de uma forma, porque falar de neuro e falar de neurociência tem nomes bem esquisitos para aquelas pessoas que não é da área, mas a gente vai tentar de alguma forma aqui simplificar, não tenham como fugir dos nomes científicos, mas nós vamos tentar explicar para que os acadêmicos, mas também para aquelas pessoas que estão lá no interior ouvindo a gente aqui, possam também entender isso até dentro de casa, porque as pessoas pensam que o estresse, muitas vezes eu já escutei demais isso aqui no interior, é muito comum dizer assim, não, estresse, depressão, ansiedade, isso não existe, e são coisas que é porque ele quer, essas pessoas estão assim porque eles querem. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe um cérebro aqui, tá certo, Richard? Eu trouxe o cérebro para vocês aqui, a gente vai aqui abrir ele aqui no meio, né? Para que a gente possa fazer uma explicação bem prévia de como é que funciona. Isso é um cérebro humano. Um cérebro humano, né? Eu trouxe aqui um lado aqui. Então, assim, gente, olha, para que vocês entendam, para que você que acha que esses problemas como ansiedade, depressão e estresse não existem, é porque as pessoas realmente querem, eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam que isso aí, a gente não tem o domínio sobre isso. O nosso cérebro, a gente chama cérebro no total, mas na realidade, Richard, isso aqui a gente chama de encéfalo. O cérebro da gente, na realidade, é somente essa parte superficial, que a gente chama de córtex ou telecéfalo. Então, o nosso encéfalo, ele se divide em partes. Nós temos o telecéfalo, nós temos o diencéfalo, que é mais central, tronco encefálico e cerebelo. Ou seja, tudo que está nessa parte superior aqui, nós temos o controle. Essa parte aqui superior, nós conseguimos ter o controle, que é o nosso cérebro. Porém, tudo aquilo que está abaixo do telecéfalo, ou seja, os neurônios e os axônios, tudo que está aqui mais inferior, mais interno, a gente não tem o domínio sobre isso. Ou seja, eu tenho o controle de fechar e abrir minha mão, mas eu não tenho um controle de controlar meu coração, eu não tenho um controle das emoções. E é exatamente nessa região aqui que acontece isso, em uma região onde a gente não consegue ter o controle disso, que a gente chama de inconsciente. Nós temos o consciente, que é a parte mais superior, que é o cérebro, essa parte mais superior, que é o córtex, mas a parte inferior não tem um comando. Então, essas pessoas que estão estudando por mais de 15 horas, até 20 horas, estão aí naquela ansiedade de querer tirar boas notas, esse nível de estresse, ele ativa um eixo que a gente chama, na linguagem aqui da neurociência, que é chamado hipotálamo, né, pituitário e adrenal. Aí você vai entender isso. Nessa região aqui, mais central, o hipotálamo ele fica bem próximo, aqui na frente, do nossa hipófise. Então, nós temos glândulas excretoras, e essas glândulas excretoras, quando são intimadas, quando elas são ali notificadas, né, pelo estímulo, elas vão produzir hormônio. Então, o nosso hipotálamo, quando ela recebe, existe esse eixo que eu falei, mas quando ela recebe um estímulo por estresse, por um cansaço, estado de vigília, ele ativa o hipotálamo. O hipotálamo, que é mais superior aqui, vai produzir um hormônio que a gente chama de corticotropina. Ele ativa o hipófise também vai produzir um outro hormônio, e ele manda esse hormônio, um comando lá para a nossa suprarrenal. Olha só, ele sai do cérebro para os nossos rins. Superior aos nossos rins existe uma glândula chamada suprarrenal, que quando essa carga ela é produzida excessivo, ele vai produzir nos rins da gente um hormônio chamado cortisol. É aí onde começa o problema. O cortisol, gente, ele não é aquela coisa absurda que pode causar. O cortisol, ele faz parte do nosso organismo. Porém, quando eu produzo em uma quantidade desnecessária, esse cortisol vai cair na minha via sanguínea, no meu sistema imune, e vai para todo o corpo. Fazendo o quê? Fazendo com que haja morte de células. A gente chama de hipófise, que é o sufocamento daquelas células. E quando esse cortisol está produzindo em excesso, chega no nosso cérebro, ele se espalha, causando um desequilíbrio hormonal, fazendo com que eu tenha baixa visão, eu tenho um desequilíbrio visual, falta de acomodação, e quando chega lá no meu hipocampo, que é uma região mais aqui superior aqui, ele faz com que haja morte de células no hipocampo. E o hipocampo é uma região do nosso cérebro responsável pela consolidação da nossa memória. Ou seja, tudo aquilo que eu estou estudando, que eu estou tentando aprender o novo, né, que é a neuroplasticidade ali, ela não vai ser consolidada porque o cortisol
ela fez o quê? Ela foi lá e começou a matar os meus neurônios, matando minhas células, fazendo com que eu não tenha eu fique esquecendo de tudo aquilo que eu estou estudando. Tá certo? E no meu olho não é diferente. Por quê? Quando esse cortisol está sendo produzido em uma quantidade excessiva, ele estimula por si só também lá nos nossos rins uma quantidade de adrenalina e noradrenalina, fazendo que lá no nosso olho ele vai inibir a substância de um outro neurotransmissor, que é chamado de acetilcolina, que esse acetilcolina ela é responsável pela função dos nossos músculos, o fato de eu segurar, de eu pegar o peso, de eu fazer, esse neurotransmissor que vai fazer esse trabalho. Então, o cortisol vai lá, estimulou lá a adrenalina, fez com que o meu olho não tenha essa capacidade da pupila, ó. Ela não consegue fechar mais, ela não trabalha. Então, eu perco essa capacidade de ver. Eu não consigo ler por muito tempo, eu tenho fotofobia. A memória é afetada? A memória é exatamente na parte do hipocampo, né? Porque se tem células morrendo, eu não vou ter capacidade de gerar uma sinapse maior para que eu haja uma neuroplasticidade, levando aí uma consolidação daquilo que eu estou aprendendo. Muito interessante. Eu faço É complexo, né? Mas é complexo, é assim que funciona. É complexo, né? De certa forma, principalmente essa parte técnica, mas também muito curiosa. Nos deixa curioso para entender. Aí você falou sobre o cansaço ocular, que é uma das suas áreas também de especialidade no que diz respeito à visão. O que todo esse processo, chegando ao cansaço ocular, eu já tenho dito ou escutado assim de estudantes, e até quando eu estou me preparando para uma palestra, então muito cheio de informações, a gente estuda, vem aquelas dores, digamos assim, aquele não é uma dor, é um estresse na cabeça, não é? É um estresse pelo corpo. A gente chama um acosto na cabeça. Um acosto na cabeça. E você fica cansado ao ponto de você estar desanimado, letárgico para... Eu já vi estudantes dizer isso, rapaz, hoje eu não estou com vontade, não tem como, é preciso desestressar, jogar uma bola, sair... O porquê que chega até esse ponto, é todo esse processo chegando até esse ponto. Como resolver? Exatamente, Richard. Quando eu estou no meu estado de estresse, como eu falei anteriormente, há um desequilíbrio hormonal e ele vai afetar alguns neurotransmissores. Neurotransmissores nada mais é, Richard, imagina só que tenho aqui uma fiação, então eu tenho impulsos químicos e impulsos elétricos. Nosso corpo é uma rede de fiação elétricas que eu recebo estímulo elétrico e vai posicionar isso aí. Então, quando eu estou com esse estresse alterado, eu vou afetar essa acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável por esses músculos. E no nosso olho, ele vai fazer com que esses músculos eles não tenham aquela capacidade de exercer a sua função no seu total. Né? Então eu vou sentir cansaço ocular, eu vou sentir ardência, eu não vou conseguir, eu estou lendo aqui, mas de repente minha visão é como se cortasse ali, depois volta, né? Tudo em virtude desse desequilíbrio hormonal que acontece. E muitas vezes as pessoas chegam querendo trocar os seus óculos, achando que o óculos venceu, na realidade o óculos nem venceu, ele está com estresse, que está causando esse desequilíbrio, levando uma informação para o nosso cérebro, que ele está enxergando ruim pelo óculos está vencido. Aí como é que fica, doutor Luiz Aldi, nessa situação? Tem a parte neurológica que pode ser tratada, mas tem a parte também da visão. Isso. Tem o homem de negócios, por um lado, que naturalmente o óculos, né, acrescenta ao ramo dos negócios. Como é que fica nessa situação, doutor Luiz? Richard, aí é onde entra a sua postura como profissional. Ou você é um vendedor de óculos, ou você é um profissional de saúde. Tá certo? E quando nós temos que nos restringir ao estar com o paciente, entender que nem tudo é óculos, nem tudo é correção. Né? É o que diferencia de um especialista em neurovisão de um passador de óculos. Porque quando chega lá reclamando, ele vai simplesmente medir o grau novamente e mandar para a ótica vai vender aquele óculos. Um profissional ele vai entender se está acontecendo ali um desequilíbrio hormonal, causando aquilo ali, fazendo com que ele tenha esse distúrbio. E, na realidade, nem sempre ele vai poder cuidar. Ele vai mandar para um psicólogo, para um psiquiatra, para tratar aquilo ali, e, posteriormente, sua visão ser recuperada. Rapaz, é muito interessante, doutor Luiz Garcia. Eu quero agradecer as pessoas que estão através do YouTube, a você que está também através do Facebook TV Educadora. Elias Dantas, parabéns, doutor Luiz Aldi, pelo excelente trabalho onde atua ao longo da vida com vasta experiência. Obrigado. O pessoal, a Andresa Oliveira, boa tarde, ela me falava hoje no Zap, excelente pessoa, né, a Andresa Oliveira.
mandando um abraço. Várias pessoas aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram também do Dr. Luiz Garcia, Dr. Luiz Aldino, na verdade do Limovísio. Vai colocando aí que eu vou já. Inclusive, Richard, tem um nosso amigo aqui lá em Solonópolis, mandou uma mensagem aqui que ia estar com a gente, no Nilson Pinheiro, da ótica Nova Ótica. Lá ele disse, olha, eu estou aqui assistindo vocês e já disse que ia ficar lá direto conosco, lá em Solonópolis, vendo a gente. Tem gente também no Rio de Janeiro, inclusive agradecer aqui. Eu creio que ele deve estar aí, o doutor Leandro Oliveira, que é pós-doutor e PhD em Neurologia do Einstein em São Paulo, que é o meu mentor, né, nas minhas aulas particulares e também nas minhas aulas de mestrado e pós-graduação estava também. E também disse que ia dar uma palhinha lá e ver a gente. Muito bem, dele, né? Fique à vontade, pode comentar. Ô, doutor Luiz Aldi, aí a pergunta que está vindo aqui é o seguinte... quais as recomendações específicas, nesse caso que o senhor falou do estresse, para... eu diria que isso aqui vai para estudantes, vai para estudantes, para quem está tentando aí o Enem, para quem está tentando passar num concurso, mas vai também, por exemplo, tem vários profissionais que precisam ler, diariamente eu estou lendo, preciso, seja para os meus treinamentos, seja, por exemplo, um médico, ele precisa estar tentando, ele precisa estar lendo, a medicina hoje tudo muda, ou seja, aí qual a recomendação que se dá? Richard, para as pessoas que estão aí se preparando para esse Enem, o dono de casa mesmo, a dona de casa, porque hoje não é só o estudante que está passando por esse problema de estresse. Dentro de casa também, com os seus cuidados laborais, as donas de casa, esses homens também nos seus trabalhos, estão tendo esses problemas também, e o sistema é o mesmo, só muda de nome aqui, estudante de Enem para um dono de casa. O que a ciência recomenda? Não é nós que recomendamos. É que essas pessoas passem a mudar de comportamento, o hábito de vida. Então, assim, não adianta eu dizer para aquela pessoa que tá com... Vamos fechar aqui o cérebro, né? Sim. Não adianta eu dizer para aquele estudante que ele tem que fazer isso ou aquilo se o habitat que ele está vivendo, ele não muda. Porque se eu quero ter um bom aprendizado, se eu quero mudar, não adianta, eu tenho que levar em conta o quê? Alimentação, o convívio social, né? E atividade física. Então, hoje, é recomendado para essas pessoas que eles passem a ter alguns cuidados pessoais, como atividade física, fazer meditação. Eles possam também, aquele que está estudando, você que está estudando por muito tempo, existe na ciência, mostra uma metodologia que a gente chama de 20-20-20. Como é isso? A cada 20 minutos de estudo intensivo, eu tiro 20 segundos, paro e dou uma olhada para o infinito para que o meu cristalino venha fazer um relaxamento. E eu volto a estudar novamente, vou ter um tempo maior de leitura. Isso, a cada 20 minutos de estudo, eu paro 20 segundos e olho para uma região, como se chama de 20 pés ou 26 metros, como a gente chama, para que faça aí um relaxamento nessa musculatura do olho, para que ele possa voltar aí e não ter aquele cansaço visual. Mas o mais importante é que ele venha parar um pouco, fazer uma meditação, oração, que é uma das coisas mais importantes hoje na neurociência. A oração vale muito mais do que 2 horas de caminhada. Então, isso é muito importante. E que vocês venham mudar, e alimentação principalmente. Mas não é... Hoje as pessoas estão estudando mais em cima de computadores, notebook, telefones. Aí tem a pergunta. Tem uma pergunta aqui, justamente, aproveitando. Isso. Cadê a pergunta? Está aqui. Que me enviaram. Olha, está aqui. Muitos estudantes passam horas a fio estudando em dispositivos digitais. E esse tipo de exposição pode agravar os efeitos do estresse na visão. Como resolver? Eu vou acrescentar. Hoje as pessoas estão dizendo assim, eu vou relaxar. Passa o dia trabalhando diante, né, de um computador, aí chega em casa, se deita, eu vou relaxar, ver alguma coisa no celular, ou eu vou assistir um filme. E o olho está ali atento, nem pisca. Nem pisca. O olho atento a um filme, o olho atento a um vídeo. Isso é relaxamento, doutor Luiz Garcia? Na realidade, Richard, para quem tem problema de ansiedade, depressão, ou faz uso de antidepressivo, que hoje é o maior problema hoje, a quantidade de jovens, estudantes do Enem e concursos, tomando antidepressivo, você não tem noção. Que, na realidade, aquele antidepressivo, na realidade, funciona o quê? Eles são bloqueadores seletivos de recaptação de serotonina, que é um hormônio que traz o bem-estar. Então, eles tomam aqueles comprimidos, maravilhoso,
ele vai lá, estimula a produção de serotonina, só que o que deveria ser recaptado para dentro da célula, que foi estimulado, que estimulou, ele é bloqueado. Então fica na fenda sináptica produzindo aqui, olha, muito estímulo, e a pessoa fica lá achando que está bem. Aí quando você chega em casa, você já passou o dia no estado estressivo. Chega em casa, fica diante de uma tela, principalmente à noite. Aí, meu amigo, velho, a capacidade de... Telas, pode ser televisão, computador, televisão, celular, principalmente o celular, porque você já traz para bem próximo do olho. Né? Ninguém consegue ver um telefone ter mais próximo. Eles são mais agressivos porque ele emite uma luz azul, que essa luz azul é extremamente oxidante. Ela entra na retina e vai oxidando todas as células. Muito perigoso isso. Então, se a pessoa já tem um nível de ansiedade, depressão ou estresse, ela vai piorar ainda mais. E o mais agravante é que quando eu estou à noite, o meu organismo se prepara, aqui eu até falei em uma outra entrevista, que ele se prepara para dormir. Então nós temos umas glândulas excretoras que produzem hormônio para o dia e outras produzem hormônio para a noite. Então quando eu estou diante de uma tela, o meu cérebro vai entender que eu estou em estado de alerta, porque eu não consigo dormir. Então aquele hormônio que é a serotonina, a melatonina, que deveria ser produzida para te dar o sono, ela está sendo bloqueada. Então você não dorme. Se não dorme, o meu cérebro entende que eu estou em estado de alerta. Estando em estado de alerta, eu vou ativar aquele eixo hipotálamo, né? A suprarrenal, que vai produzir uma quantidade excessiva de cortisol novamente. Ou seja, eu vou dormir com o meu corpo com a carga excessiva de hormônios que vão oxidar minhas células, então eu acordo mais cansado, eu acordo com mais problema de fotofobias. Isso porque você estava simplesmente, o seu relaxamento, trazendo para o seu organismo algo que era muito ruim para ele. É muito interessante, doutor Luiz Garcia, a gente fica a neurociência é apaixonante, né? Rapaz, é uma das coisas que eu digo sempre assim, depois eu me arrependo de ter começado tão tarde. É isso, eu gosto de acompanhar alguns neurocientistas, eu inclusive acompanho, não sei se o senhor já ouviu falar, o Pedro Calabrex, né? Sim. Muito bom, já tive de acompanhar as lives dele, como também o Wesley, que tem um nome, Wesley, que é um jovem hoje, que está também nas redes sociais, e tem muitos outros, a gente sabe que tem muitos que estão aí nas universidades, né, os doutores que não estão diretamente nos canais do YouTube. Isso. Né? Os bons não estão, né? Os bons às vezes não estão, né? Então, Mas aí faz quem não é o melhor, mas quem começou a fazer. Então, o que é que acontece, doutor Luiz Garcia? A neurociência realmente é apaixonante. O senhor falou sobre o sono. Tem pessoas que reclamam, eu vou já voltar, mas a gente pegou sobre o sono. Tem pessoas que reclamam demais, eu não consigo dormir. Eu estou com insônia, eu durmo muito tarde. E eu estava lendo o material, acompanhando também o neurocientista falar que tem pessoas que perdem o momento do sono. Antigamente as pessoas davam ali 8 horas, 7, 8, no mais tardar 9 horas estava dormindo. Tem gente hoje que vai dormir 1 hora da manhã para acordar 8 horas. E parece que essa mudança de hábito ela é prejudicial à saúde também? Com certeza. O nosso organismo ele tem aquela capacidade de produzir uma quantidade de melatonina para que você venha ali ter aquele sono REM, né? Então, quanto mais... Sono profundo, restaurador. É aquele sono que vai restaurar. Porque o sono ele é mais importante do que comer, às vezes. Porque se você não dorme, todo o meu mecanismo, meu sistema, ele vai estar podendo aí gerar várias doenças em virtude disso. Que ele não fez uma faxina, uma limpeza. Então, assim, é importante que quando você procure desligar do seu quarto, tirar telas, se afastar total de telas à noite. Aí eu não dormi, mas tenho insônia. Aí vai tomar ansiolítico para dormir. Aí é o problema, né? Começam os problemas. Porque vai gerar glaucoma, pode gerar outras doenças de retina em virtude disso. Então é importante que você procure dormir o mais cedo possível, mesmo que você acorde com os galos. Acorde cedinho, né? Porque depois de 1 da manhã, segundo os estudos, a cada hora dormida que corresponde a 20 minutos. Então, se você dormiu de meia-noite para frente, o seu sono reparador jamais vai ser consolidado. E dormindo ali de 8 horas, 9 horas? Até meia-noite vale muito mais do que de meia-noite para frente. É interessante, né? Porque ele vai dar aquela restauração mais completa, porque é exatamente quando o seu corpo se preparou para fazer aquela faxina no seu organismo. Olha, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão através do YouTube TV Educadora. Muito obrigado.
Ticiane Barros está dizendo, isso é uma palestra muito boa. Olha, muito obrigado, Ticiane. O pessoal que está também no Facebook TV Educadora, muito obrigado. Você que está no Instagram, eu vou novamente aqui no Instagram da Ótica Limovísio, que está fazendo a transmissão, o pessoal que está participando, a Raíssa, a Andresa Guimarães, né? Já tivemos aqui uma movimentação de dezenas de pessoas também no Instagram, muito obrigado, vai compartilhando. Aí tem uma pergunta também de um internauta que diz o seguinte, diante de tudo isso que foi falado, doutor Luiz, qual seria a sua principal dica, trazendo para os estudantes do Enem, para quem está tentando vestibular, concursos, para que eles possam manter a saúde ocular, desejam manter a saúde ocular, já que os olhos é a janela da alma, né? E a janela do corpo, e em meio à pressão e ao estresse do exame. Eu quero passar. Aí eles perguntam, qual seria a sua principal dica? Principal é mudar esse hábito que você está fazendo já, dar uma mudada nisso, fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada para isso, venha relaxar, né, fazer uma meditação. É difícil dizer que não use telas, mas que você esteja, principalmente, Richard, as pessoas esquecem disso, de ter uma boa postura para fazer suas atividades. As pessoas relaxam e buscam aquela postura que o seu corpo vai fazer aí um esforço para compensar a sua postura e mais aquilo que você está estudando. E ele venha fazer uma alimentação aí que seja, diminua. O que as pessoas mais fazem hoje? Eles estão aqui estudando, um batatinha aqui, refrigerante, comidas ricas em gorduras saturadas. Então, tudo aquilo ali, eles estão indo de encontro o que ele está querendo fazer, que é aprender. Porque esses alimentos vão diminuir a capacidade de raciocínio dele. Coca e café. Ah, né? Maria. Aí toma coca e café, tem aquele pico forte, aí depois a pessoa cai. E é como, pelo que eu estava vendo também um educador físico, um especialista, dizendo o seguinte, doutor Luiz Garcia, disse, olha, o pessoal pensa que os músculos crescem quando está fazendo a musculação. E, na verdade, não é quando está dormindo, né? Ali depende do treino, mas depende também da alimentação, do descanso, e o sono é importante. Então, tem pessoas que às vezes não atentam para isso. Se você não se alimenta bem, se você toma café com Coca-Cola, se não come bem, o seu sono também não vai ser bem. Naturalmente não vai ter uma memorização, não vai ter... Seria assim? É porque, assim, onde é que nós produzimos os nossos neurotransmissores, que é responsável pelo nosso bem-estar? No intestino. Né? A serotonina ela é produzida no nosso intestino e outras partes mais do corpo, mas principalmente o intestino. Então, se eu me alimento mal, se eu não estou fazendo ali o que realmente é necessário para o meu organismo, estou indo contra ele, estou inflamando o meu organismo, eu estou simplesmente diminuindo a capacidade de produção dessa serotonina, fazendo com que eu entre no estado de ansiedade, depressão, estresse aumentado, e o que era de memorização foi embora. Eu estou simplesmente perdendo meu tempo diante de uma tela e estudando uma coisa que eu não vou aprender. Isso é bem interessante. Doutor Luiz Garcia, agora falando de uma forma geral, nós falamos sobre os estudantes do Enem, e aí o pessoal está perguntando aqui sobre ansiedade, sobre depressão. O quanto esse estresse do dia a dia pode afetar os níveis de ansiedade, os níveis de depressão das pessoas, e como cuidar dessa situação? Qual a sua dica, como hoje uma pessoa que está realmente se especializando cada vez mais nessa área da neurociência? O importante é que as pessoas realmente venham, principalmente, dormir. Dormir bem, se alimentar bem, fazer pelo menos uma... É tão simples assim? É o mais... Hoje a ciência ela está batendo muito em cima, não é dos melhores medicamentos, é do que o corpo oferece. E o biológico da gente ele é mais importante do que o melhor fármaco hoje que o mercado está vendendo. Então, assim, se você faz uma caminhada 3 vezes por semana, como falei aqui anteriormente em outra entrevista, 30 minutos de atividade aeróbica 3 vezes por semana aumenta o meu nível de serotonina, de dopamina, reduz em 100% o AVC, 80% Parkinson e Alzheimer, só caminhar. E se eu durmo bem, eu vou acordar no dia seguinte mais disposto, com capacidade de fazer muito mais do que eu estava achando que estava fazendo. E a alimentação, hidratação é muito importante. Agora, o mais importante dos pais aqui vai para os pais. Eles cobram muito dos filhos
enquanto o ambiente que aquele filho está vivendo, ele é extremamente oxidativo. Muita briga dentro de casa, muitos problemas dentro de casa, e passa isso para as crianças como se tivesse culpa. Então, esse meio social, ele é muito importante para que essa criança venha ter uma neuroplasticidade e um desenvolvimento melhor nas suas tarefas. Doutor, estão perguntando, doutor Luiz Garcia, onde é que o senhor atende, se estudantes ou qualquer que seja a pessoa pode procurar, tiver com ansiedade, depressão, ou então tiver nesse nível alto de estresse, como é que faz, doutor Luiz Garcia? Isso, Richard, nós, aqui em Limoeiro do Norte, nós temos nossa clínica, que é a Neurooptovisio, né? Do edifício Dr. Carlos Renato, no 4º andar do prédio, onde, através de uma avaliação visual, a gente vai identificar o nível de cortisol. Ou seja, se eu estiver, um teste bem simples, onde a gente vai fazer, se aproximar uma luz aqui, numa sala um pouquinho de luz, e a gente vai ver como é que está se comportando essa pupila. Se você toma antidepressivo, se você tem nível de estresse alterado, cortisol alterado, depressão, ansiedade, por incrível que pareça, minha pupila não fecha. Ela fica em estado de midríase, porque eu estou em estado de alerta, ou seja, adrenalina em excesso, minha pupila, ó. Quer dizer que eu faço, por exemplo, eu vou fazer outra pergunta, o senhor conhece. A pessoa, dependendo do nível de estresse que a pessoa esteja, ou de cansaço, com ansiedade, as emoções afetadas, se ele for fazer um exame, por exemplo, um exame de vista, né, pode sofrer uma alteração que não seja a realidade dele devido àquele nível de estresse? Até 1,5 graus. É mesmo? É. Quer dizer que pode vir 1,5 graus a mais que eu não tenha por causa daquele momento? Não diferencia você estar em estado de estresse alterado, entendeu? Um desequilíbrio hormonal, e ser um diabético de 400. Você tem o mesmo nível de alterações hormonais. Então, na hora do exame, que você vai fazer o exame, hoje existe aquela ideia de uma pandemia de miopia. Olha a loucura. E tem muitas óticas ganhando dinheiro com isso, porque as pessoas chegam reclamando que não estão conseguindo ver, né? Você tem ideia, o nível de estresse pode gerar dupla visão. Ele pode cegar por um tempo, ele cega de um olho da visão, fica turva e acha que tem um tumor neurológico, na realidade não é, somente o nível de cortisol que está trabalhando aí. E isso no exame de vista, e o mais incrível, olha para os jovens que gostam muito de cinema. Isso é bem interessante. Eles não têm deficiência visual, mas quando colocam aqueles óculos 3D, eles não conseguem ver como realmente deveriam, porque o estresse, a ansiedade e os antidepressivos, eles causam chamado ambliopia cortical, ou seja, ele tem a supressão de um dos hemisférios cerebrais, que quem vê é o cérebro. Então eles começam a dizer, olha, eu não consigo ter uma qualidade no filme lá, porque eu não consigo ver. E ele não tem problema visual, não tem ambliopia, não tem um olho com problema, mas ele não consegue ver que o problema está lá no cérebro, chama ambliopia cortical, e está afetando esses jovens que estão aí, nessa situação. Está dizendo, é muito interessante mesmo. Olha, a gente teria aqui até 3 horas, 4 horas conversando sobre esse assunto, mas o Arnaldo já está chegando também, tem os nossos comerciais. Doutor Luiz Garcia, nós vamos agendar ainda neste mês um outro momento para que a gente possa falar também sobre um outro assunto. A gente vai pensando diretamente relacionado às emoções, relacionado à neurociência. Que bom que nós temos hoje, né, um profissional desta área aqui no Vale do Jaguaribe. Eu conversava com minha esposa, né, como jornalista, radialista, mas tenho uma formação em administração, e eu diria, rapaz, eu acompanhando muitos neurocientistas, né, e eu dizia, eu estou desejando fazer uma especialização em neurociência, porque a gente amplia a visão, né, e começa a entender alguns comportamentos, começa a entender a questão neurológica. Quando eu assisto, hoje é uma das áreas que eu mais assisto, é essa. E a gente começa a se apaixonar e ver que você pode, digamos assim, se autoavaliar e, ao mesmo instante, contribuir para você, para o seu ambiente familiar e para outras pessoas ao seu redor, não é? E se tornar até numa área profissional, como o doutor Luiz Garcia. Mas eu digo sempre, Richard, porque quanto mais eu conheço a neuro, mais eu confio em Deus, né? É incrível. Quanto mais eu começo a avaliar essa criatura que Deus fez tão perfeita e é tão preguiçosa, sim, porque ele só trabalha se ele for estimulado. Ele fica lá, paradinho, entendeu? É por isso que as pessoas que não estimulam geram mal de Alzheimer. Né?
E é interessante, quer dizer que o cérebro é tido como tipo músculo, é isso? Ele está ali... Ele precisa ser como músculo, ativado para... Ele precisa de um estímulo. Nosso corpo ele tem várias formas de ser ativá-lo, né? Que são as células sensitivas. Seja a visão, seja o calor, seja a parte toda. Então, ele só vai trabalhar se ele for estimulado. Então, se eu não estimulo ele vai morrer. Sim. Como tudo aquilo que não tem um cuidado, vai morrer. Até partes do cérebro tem a ver com movimentos pelo corpo, né? Isso, se perder alguma coisa no cérebro... Essa região daqui para frente é motor. Daqui até aqui ela é sensitiva, aqui é visual, e aqui existem as partes da visão que fica bem aqui atrás, ó, bem aqui, as cores. Onde é que ficam nossas cores, o mais importante, ó? Sim. Nesse cantinho Essas aqui. Cores, são cores, são cores do jeito que está no cérebro, não? Não. O cérebro é cinza, né? Ele não tem isso aqui é mais o meio didático, mostrando as vias visuais. Onde é que fica a nossa fala? Nós estamos comunicando aqui, mas ela está bem aqui, ó. Área 43, 48, 47 de Brodmann, né? Só que aqui é o motor e a área da melodia fica do lado direito, né? Então, assim, ele é um conjunto de muita ciência para falar aqui. É tanta ciência que hoje já tem aí a programação dos Neuralinks, né? Será que isso vai dar certo, hein, doutor? Rapaz, eu digo uma coisa, Richard, que o mais importante hoje é as pessoas entenderem, você que está em casa, um aviso para vocês, que nem tudo que você está tendo de visual, ele é a ausência de um óculos, a falta de um óculos, né? Que hoje em dia, aquele profissional que estava ali passando óculos, só medindo o grau, ele está ficando bem para trás, porque hoje nós, infelizmente, estamos numa estatística de ser o primeiro em ansiedade do mundo, o primeiro em depressão do mundo e quem mais consome antidepressivo. E tudo isso afeta a qualidade visual. Olha, um abraço, muito obrigado. Muito obrigado a Priscila Ribeiro, Marilene Napoleão, Maria Neta, Dilma Medeiros, Alto Santo Hernandes Carneiros, o Elias lá de São João, o pessoal acompanhando o nosso programa. Eu quero agradecer, como também a todo o pessoal que estava aí no YouTube, como também no Facebook. Estão dizendo aqui, olha, um show do que o doutor Luiz Garcia está falando. Doutor Luiz Daldi, Luiz Garcia, doutor, eu quero agradecer, né? O tempo vai passando, se eu não tivesse mais, Rapaz. O tempo vai passando e o senhor também tem um atendimento aí para fazer, tem atendimentos. Então, quem quiser procurar, pode também ir pessoalmente lá no Centro Médico Empresarial. Nós temos também a Ótica Garcia em Tabuleiro, temos a Ótica Garcia Lagoinha em Quixeré, que eu atendo. Nós temos em Alto Santo, no IDL, que também atendo lá também. Lá em Solonópolis, nós temos a Nova Ótica, também faz esse trabalho lá. E onde eu estiver, eu estou levando essa bagagem, quem está estudando aí, né? Fazendo com que você, que nos procura, tenha um diferencial, não no óculos, mas um diferencial em saúde visual. Muito bem, pois eu quero te agradecer. Muito obrigado. Vamos agendar até o final desse mês de agosto outra oportunidade. Agradecer o nosso querido... Isso. Como é o seu nome? Delan Castro, rapaz, o homem aqui na produção. A todos que estiveram também no Instagram da Limovísio, nós queremos agradecer. E, doutor Luiz Garcia, muito obrigado. A sua mensagem a quem ficou com a gente até agora. É que todos vocês que estão aí, seja estudante, seja dono de casa, seja aquele que gosta de uma rede, se movimentem. O segredo da vida é se movimentar, é fazer atividade física, é fazer uma leitura, é fazer alguma coisa e procure se libertar de algo que vai trazer muitos problemas para vocês, que se chama tela. Se livre das telas que você vai viver melhor, vai viver mais e ter mais qualidade de vida. Muito bem, depois desta conversa maravilhosa, nós vamos ao intervalo comercial. Depois eu vou estar voltando com mais informações para Quixeré, para Russas, para Limoeiro, para o Vale do Jaguaribe. Já eu volto. ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Direção-geral Adelmo Aquino. Olá, vizinhos! Aqui no Bom Vizinho você encontra as melhores carnes com ofertas imperdíveis. Confira as ofertas que preparamos para vocês. Músculo resfriado, R$ 24,99 o quilo. Colchão mole, peça ou pedaço Fribal o quilo, R$ 29,98. Bife especial Fribal o quilo, R$ 29,99. Qualidade, bom atendimento e economia de verdade somente no Supermercado Pinheiro. Bom mesmo é ter um bom vizinho por perto.
Clínica Dr. Helber Vieira. Ultrassonografia, exames morfológicos completos, morfológico do primeiro trimestre com predição de pré-eclâmpsia, morfológico do segundo trimestre com predição de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento intrauterino, exames com Doppler em todos os períodos da gestação, exames do coração do feto, ecocardiografia fetal, exames em 3D, 4D e 5D, exames gravados em pendrive. Tenha uma gestação segura e tranquila. Realize também exames ginecológicos das mamas, da tireoide, abdominal completo, vasculares e muito mais. Clínica especializada em ultrassonografia. Dr. Helber Tadeu Vieira e Silva, médico ginecologista e obstetra, médico ultrassonografista, pós-graduado em medicina fetal. Agende o seu atendimento no 889-9655-287 ou no 889-9292-5598. Rua Sindulfo Chaves, 2008, no centro de Limoeiro do Norte. Ei, mamãe, não esqueça a hora de alimentar seu bebê. O leite materno é o melhor e mais importante alimento para o seu pequeno, de forma exclusiva, até pelo menos o 6º mês de vida. Leite materno é mais saúde por toda a vida. Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação. Prefeitura de Limoeiro do Norte e Secretaria de Saúde. Você sofre com dor aqui, dor ali? Consuma Zarpador. Zarpador auxilia no tratamento de doenças reumáticas, dor nas articulações. Se você sente dores na perna, costas, pés, ombros, pescoço e coluna, faça o tratamento natural com Zarpador. Zarpador é rico em magnésio, zinco, canela de velha e mais minerais. Além de tudo isso, Zarpador melhora o funcionamento do cérebro. Você encontra Zarpador nas melhores farmácias e drogarias. Aqui você faz parte da família. Te receber com um sorriso é nossa tradição. Aqui é sua casa, fomos feitos pra você. Feitos pra você de coração. É mais do que costume, é amor correspondido. É coisa de família, igual abraço de irmão. Nossa família é mais feliz. Nossa família é união. Feito pra você de coração. Nossa família. A saúde de Russas é destaque nacional de novo. Dessa vez, o município foi reconhecido pelas ações nas áreas de saúde e vigilância sanitária. De um grupo de mais de 5.000 municípios avaliados pelo Brasil inteiro, conseguimos estar entre os 9, com maior quantidade de indicadores conquistados e metas alcançadas. É saúde funcionando como se deve e seguimos trabalhando para melhorar